Oi gente, seja bem-vindo ao canal, eu me chamo Gabriela, você está aqui no Chá da Tarde. Hoje eu venho trazendo para vocês uma resenha da trilogia O Povo do Ar, mas na verdade trouxe também um extra, né, que é de contos, logo após que intercala entre a narrativa do passado e o futuro do último livro da trilogia. Mas a trilogia se chama O Povo do Ar. Mas antes de eu começar, eu peço para vocês se inscreverem aqui no canal, caso ainda não forem inscritos. Por favor, deixarem um like, compartilhar o canal com os amigos pra gente alcançar cada vez mais pessoas diferentes. E todos os livros que eu citar estarão linkados aqui embaixo no box de descrição. Caso vocês forem comprar qualquer coisa online, por favor, compre usando os meus links, que vocês não pagam nada mais por isso. E eu ganho uma pequena comissão em cima da sua compra, que ajuda muito a manutenção do canal. E todas as minhas redes sociais estarão linkadas aqui embaixo. Como eu disse no início, eu trouxe aqui para resenhar para vocês a trilogia O Povo do Ar, mais o extra. Então eu vou mostrar um livro de cada vez e explicar. Primeiro eu vou resumir, né, a obra e depois trazer minhas opiniões positivas e negativas e falar se eu gostei ou não. O primeiro livro se chama O Príncipe Cruel. O segundo livro se chama O Rei Perverso. O terceiro e último livro da trilogia principal se chama A Rainha do Nada. E o livro de contos se chama Como o Rei de Elfhame Aprendeu a Odiar Histórias. Todos esses livros são escritos pela autora Holly Black e são do gênero fantasia, publicado pela editora Galera. Nesse primeiro livro nós conhecemos como personagem principal e que narra a história inteira a Jude. A narrativa é em primeira pessoa, então nós vemos o mundo ali toda na perspectiva dela. Aqui nós conhecemos Jude ainda quando criança, junto com as suas duas irmãs, e elas vivem no mundo mortal. Aqui é um universo dividido entre mundo feérico e mundo mortal. Aqui a gente conhece a Jude e as irmãs, tendo um dia ali normal, como qualquer outro, a partir do momento em que elas abrem a porta e um homem desconhecido até então assassina os pais dela brutalmente. E aqui a gente descobre então que apenas é filha desse homem a Jude e a sua irmã Tarim, né, que são gêmeas, mas a sua irmã mais velha, na verdade, ela é filha de um feérico, né? Então a gente acaba vendo esse assassinato todo no primeiro capítulo. Primeiro para o segundo capítulo, e já acontece essa cena totalmente brutal. Então, o Madoc, que a gente descobre depois, ele é que assassinou os pais da Jude. E a gente vai descobrindo o porquê disso. A mãe da Jude, na verdade, ela era casada com o Madoc, mas ela fugiu do reino feérico justamente para viver com um outro humano, que ele era ferreiro, e ele trabalhava inclusive ali para Madoc, etc. Então Madoc veio atrás deles e acabou assassinando eles, mas como dívida, ele leva as crianças, né, a filha dele mesmo, mais as duas irmãs, para o mundo feérico para criar elas. Ele fala o tempo todo do motivo dele ter levado essas crianças, mesmo as que não eram filhas dele, por conta da dívida, né? Ele fala, eu fui casado com sua mãe e eu tenho essa dívida de continuar criando vocês. Cada uma dessas irmãs tem uma peculiaridade, e cada uma delas é criada de uma forma diferente. O Madoc, ele cria cada uma pra meio que igual, mas ao mesmo tempo a personalidade, mesmo das gêmeas, são muito diferentes. A Jude, ela é muito mais brutal, ela é muito de vou lutar, vou aprender a me defender, eu quero que todas as pessoas aqui me respeitem, enquanto a Tarinha, ela é mais tímida, ela é mais a dela e ela não quer a atenção em cima dela, sabe? Justamente por conta de aqui os feéricos, eles são diferentes dos feéricos da Sala de Hermès, por exemplo. Aqui eles são extremamente cruéis, extremamente violentos e bárbaros. Eles gostam realmente de brincar com as outras pessoas, principalmente sendo humanos, aqui os humanos, justamente porque eles interpretam que os humanos são seres inferiores. Então a gente aqui vê bastante desse sofrimento, de como os humanos sofrem na mão desses feéricos, né? E a Holly Black, a autora, em nenhum momento ela suaviza isso, ela deixa bem claro como esses seres são de caráter duvidoso. Então, nesse primeiro livro é justamente quando a gente começa a ver esse desenvolvimento de personalidade de cada uma das irmãs, principalmente da Jude, já que ela é a personagem principal e é a narradora, né? Ela quer ser respeitada, ela quer que as pessoas parem de brincar com os humanos, principalmente com ela. Então, aqui nesse meio, a gente começa a ver como ela consegue aprender a lidar com esse universo completamente diferente. Os feéricos, eles não conseguem mentir, mas ao mesmo tempo, por eles não mentirem, as verdades, as coisas que eles falam, possuem muitas coisas ocultas. Então, às vezes, ele fala uma frase pra você, mas é apenas um ditado, ou tem alguma coisa por trás. Então, ela tem que aprender a lidar com esse universo diferente. E ela utiliza justamente essa humanidade dela, que deveria ser fraqueza, pra ser uma das maiores
armas, assim, de poder, né? Ela poder mentir, enganar. E ela aprende muita coisa aqui com os féricos, né? Com esse mundo férico. Só que ao mesmo tempo que ela começa a querer sobreviver nesse universo, ela começa a se envolver numa intriga política aqui, numa tentativa de golpe de Estado. Então ela tem que começar a se envolver, ela vai cada vez mais se embreando aí nessas lutas ali pelo poder, por essa coisa maldosa, né, entre féricos e humanos, e entre ali mesmo os féricos da corte. E a gente começa a perceber o quanto ela se dá bem, né? O quanto ela se destaca nesse meio estratégico. Aqui, essa trilogia, ela não é de romance. Tem romance, sim, mas é muito voltada pela parte da estratégia. Nem só da guerra, mas da estratégia, assim, de como sobreviver. E junto com isso, a gente acaba descobrindo também o Cardan, que ele é um também dos personagens principais. E ele odeia os humanos, ele é um dos filhos mais novos aqui do rei de Elfhelm. E ele é meio que descartado por todo mundo. Então a maneira que ele descobriu de que as pessoas notassem ele é sendo malvado. Então ele é muito malvado aqui na narrativa. Aqui é o famoso enemies to lover, sabe? Porque realmente ele faz muito bullying com ela. A autora em nenhum momento passa o pano em cima disso, só que ela deixa bem claro pra gente que os féricos são sim esses seres, sabe? Os féricos são seres realmente malvados e nós temos que aceitar isso. Então em nenhum momento ela passa pano pela atitude dele, mas ela deixa bem claro os pós e os contras, né? E é aquele negócio de inimigos que acabam, que em algum momento talvez vai rolar uma atração e tal, mas realmente são inimigos. Aqui nesse segundo livro nós já vemos a evolução dos personagens, a diferença de tempo do primeiro pro segundo livro é mais ou menos de um ano e meio. E aqui a gente vê essa evolução dos personagens, principalmente do Cardan, né? Que ele era só malvado no primeiro, mas agora aqui a gente começa a descobrir mais um pouco do passado dele e das consequências de algumas atitudes que a Judy teve no primeiro livro. Ali no primeiro livro ela é muito mais estrategista, enquanto aqui ela tem que aprender a lidar com as consequências das coisas que ela fez antes. E aqui sim a gente realmente tem esse ponto de ver o quanto os féricos aqui são malvados e quanto a traição envolve esses seres, sabe? E aqui é tudo, ao mesmo tempo que eles não podem mentir, a verdade deles não é absoluta, sabe? A verdade deles é cheia de enganação e em como é difícil você superar, principalmente a Judy sendo humana. Aqui a gente vê essa questão dela tendo que evoluir ao máximo, tentando aprender a lidar com as coisas que ela mesma aprontou, sabe? Que ela fez algumas atitudes, ela tomou algumas atitudes que vai ter uma consequência. E aqui também a gente começa a ver muita questão de uma possível guerra vindo a existir, sabe? Você não sabe quem traiu quem, mas você sabe que tem pessoas que estão traindo umas às outras. E aqui vem surgindo esse boato de guerra, meu Deus, mas quem traiu? O final do plot do primeiro livro tem continuidade nesse segundo. E aqui também a gente começa a ver mais do universo do Reino Submarino, porque a gente até então conhecia mais o universo ali do Reino Férico em Terra, e aqui a gente começa a desbravar mais também o reino do mundo submarino. Aqui novamente a gente tem um espaço de tempo. A Judy, ela tem que novamente tentar salvar uma das irmãs, e nesse meio dela tentar salvar uma das irmãs, acaba acontecendo aqui um dos plots diferentes que tem no livro, que a gente acaba tendo essa questão de e agora, sabe? Enquanto ela tava tendo que amadurecer no livro 1 e 2, aqui ela é obrigada. Ela não tem mais esse tempo. Antes ela tinha esse tempo de parar, pensar, e meu Deus, e agora o que eu faço? Aqui não, aqui ela tem que tomar atitude, porque muitas pessoas, a vida de outras pessoas estão na mão dela, sabe? Da própria família, as pessoas que ela mais amava ali, pode ser que estejam traindo ela, entendeu? E aqui ele é mais focado no romance, esse livro aqui. Eu acho que as questões políticas, eles são mais do primeiro e segundo livro, e esse terceiro aqui é deixado um pouco de lado e é voltado mais para desenvolvimento de personagens e relações. Então, agora que eu passei o resumo para vocês dos 3 livros, daqui a pouco eu falo um pouco do conto, eu venho trazendo as minhas opiniões. Eu acho que ao longo da história teve altos e baixos. Conforme vai passando os livros, a minha nota vai aumentando. Pra mim, o mais fraco é o primeiro livro, o segundo é o médio e o terceiro pra mim é o melhor, justamente porque eu gosto dessa construção de personagem que a Holly Black traz pra gente. O meu personagem preferido é o Cardan, porque eu gosto muito da evolução dele como personagem. Ele é, no primeiro momento, asqueroso, depois você vai entendendo os motivos dele, mas em nenhum momento passando pano. A autora deixa bem claro quantos féricos são ruins e que você não deve passar pano por isso, mas apenas se adaptar a esse mundo, que nem a Judy faz. Então a questão dele evoluir como personagem é muito legal, porque ele
Ele não pede perdão pelas atitudes que ele fez, mas ele tenta evoluir, sabe? Ele tenta olhar para frente e não apenas para o passado. Então, ele é um dos personagens que eu mais gosto aqui. A questão da Jude com a Tarim, né, que é a irmã gêmea dela, eu não gosto tanto assim, porque eu acho que, tá, é família, você tem que perdoar, mas quando a pessoa ela começa a errar muitas vezes com você, eu não acho que você tenha que perdoar todas as vezes, sabe? Ou então você, na verdade, pode perdoar, mas você não precisa esquecer. E parece que muitas das vezes a Jude perdoava e esquecia o que tinha acontecido com ela. E isso me deixava um pouco irritada, porque ao mesmo tempo que a Jude é muito estrategista, parecia que por ela se achar demais, ela deixava de enxergar muitas das pistas, ou ela deixava de enxergar coisas óbvias, entendeu? Pô, se ela é tão estrategista, assim, tão inteligente, era meio óbvio que a pessoa que vacilou com ela antes vai continuar vacilando com ela depois, entendeu? Então era no mínimo pra ela perdoar, mas manter um passo atrás. E não, a gente vê ela bastante estrategista no primeiro livro, ela sofrendo as consequências no segundo, e no terceiro ela sendo engolida por esse monte de coisa que ela mesma criou, que dava pra ter evitado a maioria. Uma das coisas que eu gosto nessa história é como a Holly Black desenvolve os personagens feéricos pra gente, porque ela deixa bem claro, como eu já disse, que eles são malvados, que eles não podem mentir, só que a forma que eles enganam uns aos outros e os próprios humanos é até interessante, porque eles falam a verdade, mas é uma verdade oculta, entendeu? Então o tempo todo que você tem essa conversação, principalmente da Jude, com outros personagens, você tem que se ligar, você tem que prestar atenção nas entrelinhas, porque senão você vai acabar perdendo algumas coisas que você só vai descobrir no futuro quando aquela consequência vier, entendeu? Então eu acho isso muito interessante, porque você tem que ler realmente ligado nesses pontos. Entretanto, eu acho que a narrativa, passando pelo ponto de vista apenas da Jude, me prejudicou em algumas questões, porque sinto que muitas das coisas do mundo poderiam ser melhor desenvolvidas se a gente tivesse outro ponto de vista, né? Porque como a Jude é uma humana e ela veio do mundo humano para depois aprender a lidar com o mundo feérico, a gente perde muitas das questões ali, entendeu? Das coisas que acontecem ali, a gente não tem alguma explicação. A gente é citado vários dos povos e terras e bichos e animais ali que a gente não conhece, que a Jude tá aprendendo junto, ou então que a Jude conhece, mas ela não dá muita bola porque ela já está acostumada com isso, mas a gente como leitor não está. Então eu acho que muitas das perspectivas de traição, de guerra, de estratégia, de tudo, poderia ser melhor desenvolvido se tivesse pelo menos mais uma narrativa. Outro ponto que eu fiquei com aquele meme da Nazaré, sabe, Tedesco, várias interrogações na cara, assim, pensando, é a relação das irmãs com o Madoc, porque o Madoc assassinou a mãe delas, assassinou o pai delas, e mesmo assim elas ainda sentem alguma coisa por ele, e eu fico... Será? Eu não sei se eu conseguiria, entendeu? Porque ele fez isso na frente delas. Elas têm um rancor, sim. Só que, ao mesmo tempo, elas respeitam ele. Elas têm medo. É uma relação muito conturbada, assim. Que eu fico... será que é legal essa relação? Será que não é? Entendeu? Eu fico um pouco... será que eu ia conseguir gostar de uma pessoa que assassinasse a minha mãe e meu pai? Eu fico nessa interrogação, mesmo ela sendo ainda muito pequena na época que ele pegou, né? Mas eu não sei. Não sei se eu conseguiria lidar com esse sentimento da forma que elas lidaram, né? A questão do último livro, também outro ponto negativo, é que eu acho que foi muito corrido. Enquanto os plots do primeiro livro eu acho fraquíssimo, pra mim o primeiro livro é o mais fraco, assim, eu acho muito fraco, eu descobri na metade ali o plot. O segundo já melhora um pouco no plot, e o terceiro é muito óbvio, só que é um óbvio até interessante pra quem gosta de romance, sabe? Mas eu achei muito corrido. A gente é prometido pra uma guerra, a gente é prometido pra uma situação que demora a acontecer e quando acontece é muito rápido. E é completamente clichê o final. Muito, muito, muito clichê. E principalmente quem lê muita fantasia, e eu já tô acostumada com esse gênero, eu já sabia o que ia acontecer no terceiro livro. Só que eu gostei porque eu pendo mais pra esse lado, sabe? Eu gosto mais dessa questão do romance, etc. Mas é bem óbvio, qualquer pessoa conseguiria resolver aquele enigma, aquela charada e aquela situação toda. Então eu acho que faltou um pouco desse balanço, sabe? Enquanto os dois primeiros livros quase não tem romance, o terceiro tem bastante. E enquanto o primeiro livro tem uma estratégia, no quarto a gente vê essa personagem meio que mudar radicalmente. Enquanto ela era muito estrategista e ela fazia o que precisava fazer no primeiro, no terceiro ela era uma bobona chorona praticamente, entendeu? Mas ainda gosto dessa evolução da personagem. Mas como eu disse, o meu personagem principal até então é o Caradan, que eu acho que ele teve uma puta evolução. Porque ele foi de odiado pra amado, entendeu? Porque ele não melhora assim, porque a gente não passa pano pelas atitudes dele, só que a gente começa a aprender a lidar com ele.
E agora a gente entra nesse último livro, né, que é o livro de contos. Esse aqui já é narrado em outra perspectiva, é através do Cardan. Então, esse livro aqui é basicamente para os fãs. Se você não é fã da série e você não quer pagar caro, porque ele é um livro caro por ser edição de colecionador, de luxo, tem ilustração, é todo colorido, ele é capa dura, não precisa você ler, ele não vai impactar em nenhuma forma, assim, diretamente na história. É só bom você ver outra perspectiva de alguns assuntos e como desenvolve esse relacionamento do Cardan e da Judy. Mas não é importante, ele só vai contando aqui um pouco do passado do Cardan e como eles estão agora no presente, entendeu? Logo após o final do último livro. E agora, para encerrar, eu queria só citar uma coisa que é muito importante, que eu acho que acrescentou muito na leitura, que são as cartas do Cardan que ele manda pra Judy. Essa edição aqui eu comprei na pré-venda, então vem com umas 6 cartas, mais ou menos, que fingem ser, né, simulam como se ele estivesse mandando pra ela na escrita e tal. Eu acho muito interessante, enriqueceu muito a leitura justamente porque a gente entrou na cabeça do personagem. Como eu disse pra vocês, os 3 primeiros livros são passados na perspectiva da Judy. Então a gente não sabe exatamente o que os outros personagens estão sentindo, a não ser o que ela interpreta da situação ou o que a gente supõe. E essas cartas são justamente o que ajuda a gente a entender alguns dos sentimentos do Cardan, sabe? Compreender algumas situações e principalmente sobre uma situação X aqui específica que deveria ter... seria muito melhor a solução se eles tivessem um diálogo. E a gente sabe que não é assim que funciona aqui, justamente por serem seres, né, que estão o tempo todo um querendo acabar com o outro. E essas cartas são muito interessantes e eu fiquei bobinha, apaixonada. E agora, pra concluir, eu só queria trazer aqui minha opinião, né, minhas opiniões finais. Eu acho que essa trilogia como um todo é uma trilogia que poderia ser um pouco melhor desenvolvida, mas eu entendo que era pra ser uma trilogia para iniciantes de fantasia, tem bastante política, tem um pouco de romance assim, mas eu acho fraca. Eu acho que, como eu já conheço o mundo férico da Sarah J. Maas, eu me sinto um pouco mais abraçada por esse outro mundo do que pela da Holly Black. Mesmo que eu ache que o mundo da Holly Black poderia ser muito melhor desenvolvido e muito melhor que o da Sarah J. Maas se ela tivesse tido essa oportunidade, porque eu acredito que foi muito rápido esses livros, foram poucas páginas pro tanto de coisa que poderia ter acontecido, e ao mesmo tempo, como eu disse pra vocês, a maioria dos plots são muito óbvios, principalmente o final do último livro. Então eu acho que teve altos e baixos. Pra mim, o Rainha do Nada é o melhor dos livros, mas o primeiro eu dei 3 estrelas, o segundo acho que dei 3,5 e o terceiro eu dei 4, então foi uma crescente, assim. Só que eu esperava muito mais, porque como eu já tinha conhecido outro universo de féricos, quando eu fui pra essa trilogia, todo mundo falava, meu Deus, é muito bom e não sei o que, e eu li e fiquei, tá bom então. Foi basicamente essa minha reação. Eu comecei a ler e fiquei, vamos continuar, né? Então eu tava odiando a primeira leitura, aí eu li o segundo e falei, melhorou. Aí eu li o terceiro e fiquei, melhorou bastante, mas ainda tem defeitos, na minha opinião, claro. Respeito quem gostou, mas não é a minha trilogia favorita. Vai continuar aqui na estante, porque eu acabei me apegando ao Cardan, mas talvez no futuro, quando eu não tenha mais espaço, na minha estante, talvez eu passe um pouco eu passe pra frente, né? Porque não é realmente, como eu falei pra vocês, eu não favoritei, não me pegou tanto, eu gostei do desenvolvimento dos personagens, da relação ali do Cardan e da Judy, mas o reino mesmo, eu acho que faltou, sabe? Foi muito corrido algumas coisas, muito óbvio algumas coisas, mas eu acho que se você é iniciante na leitura, você vai gostar bastante. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Comenta aqui embaixo caso vocês já tenham lido, o que vocês acham desses livros. E se você não leu ainda, comenta se você tem vontade de ler, se não tem. E é isso, até semana que vem.